Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Débora e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre literatura. Após a poesia de 45, que começou a resgatar um pouco as questões mais tradicionais, a busca pelo academicismo, essa volta um pouco da proposta parnasiana e simbolista, nós tivemos uma reviravolta na poesia, que contemplou ali mais ou menos a década de 50, mais precisamente em 1956. Mas essa poesia, ela como surgiu? Surgiu do nada? Não, nós tivemos aí um evento que aconteceu em São Paulo novamente. Olha só a coincidência. O grande evento que mudou a literatura que nós tínhamos aí tão academicista, né, que era do período do parnasianismo, do simbolismo, ela teve um início ali no pré-modernismo e ela explodiu de fato com suas mudanças com a Semana de Arte Moderna em 22, que aconteceu em São Paulo. E agora, de novo, nós teremos esse movimento também em São Paulo. Responsáveis por esse movimento, eu tenho os irmãos Haroldo e Augusto e tenho também o Décio. Então, são escritores que se uniram com uma nova proposta. Nesse momento, então, essa poesia ela refletia a modernidade, trazia essa industrialização acelerada, então eu tinha uma produção tanto literária, artística, que movimentava aí a massa. E, lógico que, falando aí de São Paulo, nós temos, então, um pano de fundo, que é a capital, grande cidade aí de São Paulo. Concretismo, então, tá aí pegando 1956. Bom, essa literatura inovadora, como eu já havia dito, ela iniciou, então, num grande momento, num evento que foi a primeira Bienal no Museu de Arte Moderna em São Paulo. Lógico que eles criaram um manifesto e esse manifesto ele trazia, então, claramente quais eram as propostas, quais eram as características dessa inovação para a poesia. Então, esses valores novos são inseridos à sociedade e nessa valorização, nesses valores novos, tivemos a valorização das artes visuais. Só uma observação, estamos aí com foco agora na capital, em Brasília. E Brasília já era uma inovação. Se lembrarmos aí da proposta, da questão do governo JK, do próprio pensar na arquitetura, no projeto da criação de Brasília, já vinha uma proposta estrutural na arquitetura. Então, nós vamos ter essa inovação dessa nova poesia, que nós chamamos de poesia concreta, também encontramos aí não só a arquitetura, mas vemos nas artes, movimentos artísticos e também na literatura. A poesia concreta, então, ela volta-se para a geração de 22. Mas como que volta, né? Como que a gente pode dizer, então, esse retorno? Na realidade, quando a gente diz que ela volta, essa geração de 22, ela volta como foi a geração de 22, inovadora, com uma nova proposta, que também surgiu em São Paulo, que foi a Semana de Arte Moderna ali em 22. Agora surge novamente em São Paulo, nesse Museu da Arte, numa Bienal e com uma inovação aí para a criação, então, literária. E a proposta era a valorização da forma da comunicação visual sobrepondo ao conteúdo. O que é isso? Então, agora, para a poesia, era muito mais valorizado aquilo que nós podemos ver como a poesia está disposta no papel e não mais aquilo que na realidade está escrito. Então, aquele texto longo, não é? Que explorava ali muitas palavras, agora ele pode ser escrito com 2, 3 palavras.
Então, a importância não está na quantidade ali, naquela poesia tradicional, a quantidade de palavras, mas sim como essa poesia, como essa palavra está disposta no papel. Então, explora diversas possibilidades do espaço visual. Então, agora a poesia, ela traz uma nova proposta, sonora, visual. Olha aqui o plano, né, piloto. O plano piloto para essa poesia, então, semântico, sonoro e visual. Como isso está distribuído ali, como essa sonoridade, essa distribuição, essa rima, às vezes, ali no papel que encontramos, pode trazer aí, agradar o ouvinte daquela pessoa que está tendo contato com a obra, o meu leitor. E quando eu falo semântico, é que o público ele vai ter uma grande importância aqui, porque ele define, na realidade, a interpretação da obra. A liberdade também nessa interpretação não está ali fechada. Quando cada leitor, o público ele tem contato com essa obra, então ele pode trazer para essa obra a sua interpretação, a sua leitura nessa disposição dela no papel. Amplia aqui a possibilidade de interpretação. Olha só então, características para essa poesia concreta. Nós vemos negação do verso tradicional. Então, aquele verso tradicional que vinha aquelas regras, agora é abolida, porque, se vocês lembrarem, tivemos uma inovação em 22, continuou ali em 30, tivemos isso um pouco em 45, mas 45 já traz aí, então, o resgate dessa poesia mais formal e mais tradicional. E agora, 50, mais precisamente, como eu já falei, em 56, vem essa negação novamente dessa poesia tradicional, o que a aproxima, então, ali do movimento de 22. Uma linguagem conotativa, então, uma linguagem totalmente figurada. Um poema produto, isso quer dizer que trabalha com a imaginação do leitor, né, daquele que está tendo contato aí com a obra. Um poema objeto, direto, rápido, que tem que ser certeiro, muito objetivo, rápido como eram rápidas as modificações que estão acontecendo nessa época. A participação ativa do leitor, porque ele que trazia a interpretação final para essas obras. Poemas pílulas, lembra? Vocês já ouviram isso lá com o Oswald de Andrade, né? Nas primeiras gerações ali, modernistas, que era aquele poema também muito rápido, aquela linguagem bem objetiva, irônica, que o Oswald de Andrade ele fazia muito bem isso. Então, nós temos aqui novamente a valorização do espaço em branco, porque, como eu disse para vocês, aqui como a poesia, como essas palavras são dispostas no papel, era muito mais importante do que aquilo que estava escrito, né? Aquele apanhado de muitas palavras, que agora deu lugar a poucas, né? Poucas palavras, mais a distribuição ali no papel, e a importância do espaço gráfico, então. E dele se extrai a semântica, né? Como é por isso que está ali a questão da participação ativa do leitor e essa importância que ele tem a partir do momento que ele tem um contato com essa obra. Alguns exemplos que eu trago para vocês aí, esse momento, né? Existe coisa mais gostosa que aquele momento daquele prazer do cafezinho ali, né? De compartilhar aí esse... esse momento, aquele cheirinho. Então, é quase sensorial, né? Olhar para isso. Então, agora não são só as palavras escritas ali, mas o formato, ela traz aquele formato da xícara mesmo, e aquele aroma que nós podemos ver ali no papel, nessa distribuição. Então, é sensorial isso. Faz com que o leitor ele vá além quando ele visualiza esses poemas concretos. Outros exemplos que eu trouxe
para vocês. Olha esse, né? Cálice. Então, esse sinal, eu tenho, além da própria palavra trazendo essa mensagem, mas eu tenho também esse símbolo. Um que marcou muito esse momento da poesia concreta, eu tenho várias palavrinhas ali, luxo, mas distribuídas no formato de uma palavra maior, que é lixo. Trazendo muito essa questão das pessoas se preocuparem muito com aquilo que é superficial, há uma crítica muito forte. E a poesia concreta, ela ela carrega com ela essa crítica muito forte. Ela é muito forte nisso. Então, é uma crítica aqui falando dessas coisas assim, essa preocupação com o que se é passageiro, com aquilo que não deveria dar tanto valor ou tanta importância assim. E tem muitos outros exemplos que podemos encontrar aí da poesia concreta, tantos outros movimentos que nós vamos ver aqui, né? A poesia objeto, que é aquela rápida, a poesia social. Nós temos aí também com o Ferreira Goulart, que vai trazer a questão da manifestação dessa poesia com atividades que reúnem o povo, como o carnaval, esses movimentos populares que agradava muito esse escritor na época. Então, eu tenho uma poesia que movimenta o público, que traz, que se aproxima do meu leitor e que faz ele muito participante da semântica, da interpretação nesse momento. Então, hoje eu queria trazer e deixar bem esse papo bem rapidinho com vocês, trazendo essas características, então, da poesia concreta. Bom, na próxima aula, veremos mais algumas coisas aí para esse movimento pós-modernismo, né? Alguns escritores que nós vamos conversar um pouquinho sobre eles e suas obras. Ou eles e suas obras. Muito obrigada aí pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro, conversando um pouquinho mais de literatura. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.